pessoal, para nos falares um pouco de como é essa situação da pandemia, né? Como é que vocês, os artistas, a Como é que nós estamos a viver viver essa ação, né? As casas de arte estão, as casas de cultura estão fechadas. Como é que estão a viver esse momento, né? Então, é isso que nós gostávamos de saber, né? Tens aí 20, 30 minutos para falares, para explicares e depois vamos passar para os nossos convidados, para os nossos participantes. Então, Eva, seja bem-vinda mais uma vez e a palavra é toda sua. Bom, é assim, já primeiro, antes de mais, dizer bom dia a todos os que estão ligados a nós e agradecer ao Mosaico por me convidar e por terem dado meio que atrás de mim, porque eu sou uma pessoa distraída, mas não é por mal, e ando sempre a fazer mil e uma coisas, para além de música faço outras coisas, então a minha dinâmica faz com que muitas das vezes não seja simples comunicar e conseguir combinar coisas comigo, ok? Mas... E aqui diz qualquer coisa sobre o meu vídeo. Bom, se tiver a acontecer alguma coisa de errado, digam-me. Mas estamos aqui, felizmente, e acho que é importante nós estarmos juntos para falar sobre este tipo de temas e elucidar as pessoas sobre várias realidades diferentes. A realidade dos artistas é uma realidade que, com certeza, não é a mesma da maior parte das pessoas que estão aqui ligadas no Zoom, mas eu acredito que é importante porque todos nós vivemos e gostamos e usufruímos de arte de alguma forma. Então, muito obrigada, né, pelo convite e pelo esforço feito em torno do que está a acontecer aqui agora. Indo para o tema, a verdade é que os artistas foram os primeiros a parar de trabalhar e vão ser os últimos, provavelmente, a voltar a trabalhar. A nível da atividade económica de Angola e de outros países, muitos setores puderam reiniciar atividades, mas a cultura e a arte está a ficar muito para trás. E depois levantam-se muitas questões em relação a isso, que eu vou falar mais à frente, de porque que a cultura, porque que a arte está a ficar para trás, sendo que outras coisas também aglomeram muita gente no mesmo espaço e tudo mais, já podem iniciar atividade. É como se a arte fosse menos importante, sendo que ninguém vive sem arte, sendo que nós, por exemplo, africanos, sem música, sem dança, não existimos, né? Isso faz parte não só da nossa identidade, mas também faz parte isso a nível psicológico. Eu acredito que o povo, qualquer pessoa, qualquer africano, não conseguiria existir sem música, sem cultura, porque nós, de forma muito natural e desde que existimos, reproduzimos esse tipo de coisas. Indo para o início da pandemia, quando a pandemia começou, a maior parte dos artistas ficaram meio que aflitos, né? Porque tudo tinha parado, a cultura tinha parado, mas não era só música, mas tudo, né? Os cabeleireiros estavam fechados, os supermercados tinham restrições, as pessoas não podiam estar na rua até uma determinada hora, vários setores de atividade estavam parados. E todos achamos que isto era uma coisa que ia demorar um mês, no máximo um mês e meio, né? Que era aquele tempo que se dizia de quarentena e tal. Ninguém acreditava que a coisa fosse se arrastar para mais de 6 meses, que é o que está a acontecer agora. Então, no início, ok, foi complicado, mas a malta achou que epá, daqui a um mês e meio, no máximo, isto está resolvido, e a maior parte dos artistas achava que podia, de alguma forma, virar-se, arranjar soluções, e pronto, né? Nós, no mercado angolano, infelizmente, para quem é artista, não temos as condições básicas necessárias para um artista, nem dignas para um artista, né? Angola é dos piores países do mundo para ser artista, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, né? Eu vejo muita gente na internet a falar dos artistas porque são bajus, porque são isto, porque são aquilo. Não é artistas como eu sei que nunca se dirigiram assim para mim, mas para outros artistas, e porque os artistas não se preocupam com a situação do povo, e por isto, aquilo, aquilo outro. Mas acho que os artistas angolanos são dos artistas do mundo aos quais menos se devia exigir. Porque, por exemplo, eu não conheço outra parte do mundo onde o artista não sejam pagos os seus direitos de autor. E isto é uma coisa básica, porque quando uma música minha está a tocar, se eu não sou remunerada por isso, é como se eu tivesse a trabalhar de graça. Ah, não, mas quando dá shows é paga. Mas são coisas diferentes. Uma coisa é eu ir atuar fisicamente, fazer uma performance, outra coisa é a minha obra estar a ser utilizada por pessoas gratuitamente. E nesse sentido, para mim,
há gerações que os artistas angolanos estão a ser tidos como escravos, porque temos centenas de rádios em Angola que usufruem do seu trabalho e não remuneram, não pagam por isso. Então, vindo esta pandemia, este é o primeiro problema que se coloca. Porquê? Porque noutras partes do mundo, eu tenho amigos em Portugal, onde eu estou neste momento, vim em maio, né, passei a maior parte, né, da quarentena em Angola e depois em maio vim para cá. Eu tenho amigos que nesta fase da pandemia, por terem os seus direitos de autor salvaguardados em Portugal, amigos meus de França, de outros países, do Brasil e tudo mais, como autores por terem os seus direitos salvaguardados, quando esta pandemia veio e quando tiveram que ficar em quarentena e deixaram de ter shows, deixaram de trabalhar, todos eles tinham rendimentos como direitos de autor, porque as rádios continuam a funcionar, a internet, o YouTube continua a funcionar e tudo isso, as plataformas de streaming continuam a funcionar, as pessoas continuam a consumir arte, como em Angola ninguém parou de consumir arte durante a pandemia, em nenhuma parte do mundo ninguém parou de consumir. E essas pessoas, durante esse período, tinham esses rendimentos que davam para a sua subsistência. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que é uma grande artista, né? Cabo-verdiana e portuguesa, lusa ou cabo-verdiana, que comentou sempre comigo por alto que dos primeiros 6 meses do mês ela recebeu 26 ou 27 mil euros da SPA, que é a Sociedade Portuguesa de Autores. Quer dizer que se ela de 6 meses recebe 20 e tal mil euros, ela não tem problemas em sobreviver, em pagar a renda de casa, em comprar comida, etc, etc, etc. E tenho outros amigos que são artistas mais pequenos em Portugal, que por mês tinham a receber de direitos de autor coisas como 400 euros, que é 10 vezes menos do que aquilo que essa minha amiga recebeu por mês, né? Acumulando os 6 meses. Mas 400 euros também já dá para a pessoa pelo menos comer. E se não, vive numa casa que a renda é mais alta, juntam-se 3, 4 artistas, cada um com os seus 400 euros, alugam um espaço para estar e conseguem comer, conseguem pagar a internet, conseguem ter uma vida digna. Em Angola isto não foi possível, noutras partes do mundo foi. E mesmo assim, noutras partes do mundo, os Ministérios da Cultura, do Ministério da Ação Social, será? Não sei como é que em Angola se chama, mas né, da área social, digamos assim, tiveram uma ação mais rápida e mais eficaz em relação aos artistas. Em Angola isto não aconteceu. Né? Começou-se depois a distribuir cestas básicas, o que eu acho completamente ridículo. Eu sei que a maior parte das pessoas não concorda, mas é a minha opinião. Eu acho que nós temos que entender que quando nós estamos a falar de uma pandemia e quando estamos a falar da situação em que aquelas pessoas estão por causa da desorganização do país, por causa da falta de legislação de apoio para aquela área, para aquele setor de atividade e por causa da falta de direitos humanos para aquele setor de atividade, porque a remuneração pelos direitos de autor de um artista é um direito básico de um ser humano, é uma coisa básica, só nós em Angola é que não percebemos isto, né? E quando isto não existe, e isto coloca as pessoas numa situação de miséria e de pobreza, nós devemos tratar essas pessoas de uma forma mais respeitosa. Eu sou da opinião que deviam ter dado, por exemplo, cartões, sei lá, do Quer ou de um supermercado, com um saldo, e a pessoa pega e vai e compra o que quer. Isso de cestas básicas, se houvesse um terremoto, tudo bem, mas neste caso a pandemia e da forma como as coisas estavam a poder ser organizadas para outras áreas, eu não concordo e não acho que tenha sido a forma mais correta de agir. Não, mas os próprios artistas organizaram shows solidários, onde ofereceram cestas básicas a pessoas da população. São questões, para mim, diferentes. Também são pessoas que estão naquela condição por causa das condições que o nosso país não proporciona à população, mas eram pessoas que estavam antes da pandemia já eram pessoas que estavam numa situação complicada e já eram pessoas que de alguma forma podiam ou precisavam, porque eu sei, porque eu também participei disso, de cestas básicas. Não foram pessoas que foram colocadas numa situação de pobreza por esta pandemia. 100% das pessoas estão a receber as cestas básicas, pelo que eu percebi. Porque há pessoas da classe média que também estão a passar necessidades, mas as cestas básicas têm sido direcionadas para outro tipo de pessoas. E mesmo que assim fosse, mesmo que fosse como o caso dos artistas e tudo mais, quem está a dar estas cestas básicas não é o Estado. São pessoas privadas e tudo mais. Agora, eu acho que a resposta que o Estado deve dar
para com os artistas ou para com a população, na minha, né, opinião, não são cestas básicas, devem ser subsídios, que a pessoa depois decide como é que vai fazer, como é que não vai fazer, como é que se vai organizar, como é que não se vai organizar. Então, esta é, assim, né, de forma geral, estes são os pontos que para mim foram mais complexos. Depois a pandemia continuou, né, a evoluir, entre aspas, a crescer, e os artistas cada vez mais continuaram a ficar em situações muito complicadas. Tem-se feito shows solidários, tem-se feito algumas ações, né, lives e tudo mais com artistas, mas isso é uma solução para o público continuar a ter arte, mas não é uma solução para se manter a subsistência dos artistas, porque a maior parte dos lives não são pagos aos artistas, os artistas não ganham nada, e são meia dúzia de artistas que repetidamente estão a fazer os lives. Né? Tipo, houve aquele festival da Unitel, foram os artistas, agora os mesmos artistas estão a fazer os lives na TV Zimbo e na TPA. Nós, por exemplo, vemos certos setores, certas áreas, ou melhor, certos estilos musicais que não são tidos nem achados. Nós fomos a ver o rap, o kuduro, etc., não são tidos nem achados. Houve sim um show do Na Grelha com Noite e Dia e tudo mais, mas é um. Existem milhares de kuduristas em Angola. Espetáculos de rap, nesses lives de televisão, eu não vi, né? Então, o que é remunerado também é remunerado, mas é só para alguns, não é agregador. Então, há muita gente da arte e da cultura, e estou a falar só dos músicos, podia falar de quem está ligado à dança, de quem está ligado às artes plásticas, de quem está ligado a todo tipo, né, de arte, que acabam por estar de parte e não ter nada para comer. São vários meses seguidos em que nada acontece. Nós temos estado a conversar uns com os outros e a pensar em soluções, mas não é fácil. Quando estruturalmente as pessoas, a coisa já está mal feita desde sempre, chega uma pandemia, as coisas ficam piores. E quando a nível social ninguém quer abdicar de arte, todos querem continuar a consumir arte, mas as pessoas não dão o valor que deveriam dar e não percebem que um artista é um cidadão como outro qualquer que passa necessidades e que não existe um milagre que faça com que um artista consiga ter dinheiro, porque tinha que se organizar como, os artistas tinham que ter uma poupança. Não é possível. Angola não é um país onde se pode fazer poupanças, onde dá para fazer poupanças, é muito difícil. A nossa dinâmica económica acaba por não permitir que as pessoas façam poupanças, porque o dinheiro que tu poupaste há um ano atrás, um ano depois já não vale aquilo que valia há um ano atrás. E porque os rendimentos que as pessoas, que nós, angolanos, ganhamos no nosso país, não nos permitem fazer poupanças. E os artistas muito menos, porque um artista até pode fazer num mês, sei lá, 500 mil kwanzas. Mas basta ele deixar de ter uma música a tocar, que já ninguém compra. E nos outros países do mundo não é assim. Existe trabalho para todo o tipo de artistas, mesmo o artista que não está a fazer sucesso. Existem eventos, existem festivais para esse tipo de artistas, porque as pessoas consomem cultura por si só. As pessoas não consomem só o que está a tocar muito. Se é bom, se tem qualidade, se é um artista que tem músicas que trazem boas memórias e tudo mais, as pessoas vão lá e consomem. No nosso país não. É muito difícil, perdão, é muito difícil quando um artista já não está na berra conseguir manter-se e conseguir ter rendimentos da música. E depois, pronto, tudo isto para concluir, dizer que os únicos artistas que conseguem estar a viver e a estar de uma forma estável a nível financeiro e tudo mais, são os artistas que, para além de fazer arte, têm outras fontes de rendimento. Porque, por exemplo, que é o meu caso, né? Eu sou artista, sou rapper, sou cantora, mas eu sou locutora de rádio e sou bem remunerada por isso, e eu tenho investimentos, tenho empresas e tudo mais, pequenas coisas, ok? Não quero que ninguém ache. Até porque nessas áreas também acabei por ser afetada, né, por esta pandemia e acabei por perder dinheiro, né? Mas tenho outros investimentos, tenho outros pequenos investimentos que acabam por fazer um equilíbrio, e eu, para ser sincera, não passei necessidade nenhuma a nível financeiro durante esta pandemia, mas no meu caso é uma exceção. A maior parte dos artistas não estão na minha condição, nem têm que estar, porque há muita gente que diz, não, o artista tem que viver da arte, tem que fazer arte,
mas também deve ter outras fontes de rendimento. Não, para mim o artista só devia fazer arte. Porque o que faz nós termos outras atividades é que a nossa arte fica prejudicada, porque em vez de eu tirar um álbum por ano, por exemplo, eu vou tirar um álbum de 3 ou de 4 em 4 anos, porque eu tenho outras ocupações, e porque investir num álbum não é rentável, porque investir num álbum não é rentável para mim, percebem? Porquê? Porque é que eu vou pegar e vou gastar 10 milhões de kwanzas ou 5 milhões de kwanzas, que 5 milhões não dá, né? Mas 10, 15 milhões de kwanzas num álbum, se eu posso pegar esse dinheiro e investir num outro negócio que vai me dar dinheiro a longo prazo, não é só uma coisa momentânea e pode ser uma coisa que não funcione, porque a música tem disso. Às vezes a gente investe e não consegue ir buscar o dinheiro, não é como as pessoas pensam. Porquê é que eu vou pegar esse dinheiro e vou investir num álbum se eu posso investir em outros negócios? Que é o que eu tenho feito muitas vezes. Né? Porque eu sou mulher, sou artista, não dá para eu me deixar ficar numa situação financeira complexa, má. Eu tenho que estar bem financeiramente, porque senão isso é o que leva as pessoas a fazer pela sobrevivência, é o que leva as pessoas a fazer certas coisas, é o que leva as pessoas a serem bajuladoras, é o que leva as pessoas a violar a sua ética, a sua moral, é o que leva as pessoas a abrirem mão da sua dignidade, é a necessidade de sobreviver. Então, para eu não ter que estar nessa condição, eu às vezes deixo de investir na minha arte, fazer mais arte, dar mais arte ao meu público, contribuir com mais arte para a cultura do meu país, por causa de outros investimentos que eu vou fazer, porque na cultura e na arte o meu país não está estruturalmente organizado para me manter só disso. Então, eu consigo estar bem porque tenho outros investimentos, mas isso não é o correto. O correto seria os artistas só fazerem arte, como um dentista só trabalha como dentista, como um carpinteiro só trabalha como carpinteiro, como um advogado só trabalha em advocacia. Nós não vemos um dentista para ter uma outra fonte de rendimento e para estar mais estável a se pôr a cantar em bares ou a ir fazer um trabalho de carpinteiro. Nós não vemos um empresário para estar mais estável a ir cantar ou a ir trabalhar como advogado. Isso não existe. Cada pessoa tem a sua profissão e trabalha e vive da sua profissão. Mas nós artistas, para termos uma situação estável, um artista para ter uma situação estável como a minha e como a de meia dúzia de outros artistas, tem que fazer outras coisas que não têm a ver com a sua área de atividade. Então, acho que as reflexões que nós temos que fazer sobre a Covid e a cultura têm que ser muito viradas a isso. Porquê que os artistas em Angola, em particular, estão na situação em que estão, sendo que noutros lugares é diferente, tem outro tipo de apoios, tem outro tipo de direitos, como o direito de autor, e não só. Existe a GDA, que agora não me lembro GDA é... Enfim, não me lembro como é que o GDA, não me lembro o que é, mas é para artistas também, do teatro, não é só da música, do teatro, etc., que também deu grandes apoios, por exemplo, em Portugal e em Angola nós não temos isso. Porquê que os artistas em Angola não têm os direitos que os artistas de outros países têm? Será que nós somos menos artistas? Porquê que um artista em Angola, para numa altura como esta, de uma pandemia, ter alguma estabilidade, tem que ser alguém que tem outras fontes de rendimento? Né? Porque é que nós não conseguimos, só através da arte e só através dos rendimentos vindos dela, nos manter? E porque é que o Estado não consegue trazer soluções eficazes para a classe artística angolana? Então, acho que são reflexões que nós podemos fazer e abro agora, né, aqui o espaço para cada um, né, de cada uma das pessoas que está a assistir, participar e dizer o que acha e perguntar o que tem que perguntar. Ok, muito obrigada por esse enquadramento. Tem aqui uma questão do outro papo, mas eu acho que vou fazer, depois a Eva pode voltar a comentar, né? É do Facebook, a Laura. Ela diz que o Estado tem sim a dar ciências básicas. Né? Uma parte dos grupos servem apenas de veículo entre o Estado e a população carente. Ela diz que, mas a Eva disse que o Estado não tem dados sobre isso. O que a Eva disse é que
para a população, essas cestas básicas existem em vários contextos, é para Desculpa, a população, né? desculpa, eu ia pedir que tu começasses do início, porque eu não compreendi desde o início o que estavas a dizer. Estava a ouvir com muitos cortes, então podes falar mais devagar para eu perceber, porque eu não estou a entender, desculpa. A Laura São 10 Macedo, horas. a Laura Macedo, do Facebook, Laura ela, Macedo. sim, a Laura Macedo, ela diz: o Estado está sim a dar cestas básicas. Uma parte dos grupos serve apenas de veículo. Acho que quando ela fala dos grupos, me parece ser dos grupos dos artistas. Serve apenas de veículo entre o Estado e a população carente. Essa é a mensagem da Laura no. Isso é mentira. Isso é mentira. Não. Que eu saiba, isso é mentira. O que acontece é que os artistas, quando fazem lives, são as pessoas, eu própria já doei, e pessoas amigas minhas, etc., que fazem doações de dinheiro por uma conta. As grandes empresas também estão a fazer, fazem dinheiro para pagar cestas básicas, e os artistas fazem entrega dessas cestas básicas. Essa história, o Estado está a dar cestas básicas a pessoas carentes, mas não tem a ver com aquilo que os artistas estão a fazer. Se ela está a ser informada dessa forma, até onde eu sei, isso é falso. Tá? E muitas das cestas básicas que o Estado tem estado a dar, inclusive através do partido MPLA, que anda a dar cestas básicas, que é uma coisa estúpida, não é? Porque se o partido MPLA é o partido que está a governar, não é? Este partido que está a governar dá como Estado, o Estado dá, através da sua governação, às pessoas mais carenciadas, não é? Não é o partido que vai pegar e vai fazê-lo. Até porque se há necessidade de cestas básicas, e se as pessoas estão numa situação de pobreza que estão, é porque este partido não está a fazer uma governação boa. Então, ainda a aparecer como bom da fita a dar cestas básicas como se estivesse a fazer favores, é ridículo, ok? E o Estado está a dar cestas básicas, mas as que eu estava a referir, que os artistas têm dado através dos lives que fazem, não têm nada a ver com o Estado. São coisas que estão a acontecer de iniciativa privada dos artistas, com o apoio de pessoas privadas e de empresas privadas. Não tem nada a ver com o Estado. Isso não é verdade. Até onde eu sei, e eu acho que estou muito bem informada, porque eu tenho estado a acompanhar e tenho inclusive estado a trabalhar por trás de alguns atividades que estão a acontecer. E eu sei perfeitamente o que é que está a acontecer nisso, até onde eu estou a trabalhar, aquilo que eu estou a trabalhar, não há participação rigorosamente total. O Estado está de braços cruzados no que toca a esse sentido dos artistas e tudo mais. Para mim, é a minha opinião. O Ministério da Cultura está neutro, não está a fazer nada. Esta é a realidade que eu conheço. Ok, Eva, vou só nos passar para uma mensagem do bate-papo e depois vamos para a sala. Temos aqui, tem algumas pessoas que também estão a participar. É uma pergunta que a Maria Rita Fansone Mastoso coloca. Ela primeiro disse que a realidade do país exige que, além de arte, os artistas estejam em outras áreas para sobreviver. A pergunta dela é: alguns artistas angolanos têm os seus direitos autorais protegidos em Portugal? Sim, eu tenho, por exemplo, eu tenho neste momento, ainda não fui levantar, porque eu costumo dizer que o meu dinheiro dos direitos de autor eu vou buscar quando eu quiser dar um destino a eles, relacionado com o meu trabalho, né? Uma altura que eu preciso de investir no meu trabalho, vou buscar aquele dinheiro, ou quando eu tiver uma situação muito complicada em que não tenho mais por onde me virar, ou deixo de herança para a minha família. Eu costumo dizer isso, que é o meu caso. Porquê? Porque eu também não tenho muito dinheiro de direitos de autor, porque se o mercado onde a minha música mais toca, onde eu trabalho mais é Angola, e se em Angola não existem direitos de autor, os direitos de autor que eu tenho para receber em Portugal são referentes a Portugal e ao resto do mundo. Então não é assim tanto dinheiro, né? Seria um dinheiro relevante se também fossem né, contabilizados os meus direitos de autor de Angola. Então sim, a maior parte dos artistas angolanos está inscrito na SPA em Portugal,
Também há uma associação de autores em França, que também é muito boa, que alguns artistas estão inscritos lá, e recebemos nossos direitos de autor referentes aos nossos, recebemos esse dinheiro referente a outros territórios. Angola não conta. Em Angola existe uma exploração dos artistas, dos seus direitos de autor, escravocrata, ok? Porque são instituições do Estado que o fazem, ok? Quando uma rádio pública está a tocar músicas de um artista e não paga nada por isso, isso é uma atitude escravocrata. Porque eu não sou escrava do Estado, nem sou escrava das rádios. Então, a rádio, quando passa spots publicitários, cobra por tempo de antena e tudo mais, está a rentabilizar a rádio. É uma rádio que tem fins lucrativos. Mas a música que ela passa para manter as pessoas a ouvir a rádio, para manter as pessoas animadas, para agradar os seus ouvintes, não é paga. Essa rádio está a explorar, a roubar, a escravizar o trabalho de alguém. Ok? Então é esta a questão que está aqui em causa. Só que ninguém quer falar sobre isto. E eu não percebo porquê. Porque agora nós temos falado sobre isto, nós temos falado sobre isso e tudo mais, mas é uma atitude escravocrata, completamente escravocrata, das instituições, das televisões, das rádios. Tu, quando tens um salão de cabeleireiro e tocas música e não pagas uma cota para poderes ter um rádio a tocar música, seja de quem for, anualmente, que vai para uma associação de direitos de autor e aquilo é distribuído pelos músicos, tu estás a ter uma atitude escravocrata em relação à arte, à minha arte. Porque tu estás a utilizar a minha arte, o meu trabalho, ok, o meu suor, o meu talento, sem pagar nada. E isto é o que todo mundo em Angola faz. E toda a gente acha que isto é normal. E depois as pessoas riem-se quando aparece um artista que está na pobreza. Um artista, por exemplo, como o Sebem, que está na situação de saúde que está e tudo mais, numa outra parte do mundo, não tinha que trabalhar mais. Ele podia estar doente dos direitos de autor, do trabalho que ele já fez até agora, e das músicas dele que continuam a tocar e tudo mais. Ele ia conseguir pagar a faculdade dos filhos, ele ia conseguir pagar os seus tratamentos de saúde. Isto é real. Como em Angola isto não existe, as pessoas pensam, não é citativo. É. Um AVC, nem qualquer outra parte do mundo, produzindo os álbuns que ele produziu, as músicas que ele produziu de sucesso em Angola, se fossem os mesmos álbuns, as mesmas músicas com o mesmo sucesso num outro mercado, o AVC não tinha que trabalhar mais e viveria numa casa com piscina e teria um grande carro e iria viajar de 3 em 3 meses em executiva com a sua família, e iria pagar o melhor colégio da cidade onde ele escolhesse viver para os seus filhos, sem ter que produzir mais ninguém. Porque ele produziu dezenas de álbuns em Angola, que continuam as músicas a tocar nas rádios, dezenas de sucessos, dezenas, não centenas, e ele iria viver só disso. Existem artistas de outros países que não produziram tantos sucessos como o ABC produziu, que têm rendimentos dos direitos de autor milionários e não produziram os sucessos que o ABC, por exemplo, produziu. E neste caso, um artista, por exemplo, como um produtor como o ABC, tem que ficar sentado a perceber que o único problema que eu tenho na minha vida é ser angolano. Porque se ele fosse português, em vez de ter estado a trabalhar em Angola, tivesse trabalhado em Portugal, ele nesta altura estaria bem de vida. Mas como ele é angolano, trabalhou em prol da cultura do nosso país, defendeu e edificou a cultura angolana através do seu trabalho, ele hoje em dia ele tem que ter um restaurante, tem que ter outros negócios para sobreviver. Porquê? Porque existe uma mentalidade escravocrata no nosso país, a nível da nossa sociedade e do nosso sistema político, em relação aos artistas, em que as pessoas acham que os artistas devem fazer arte e dar a sua arte gratuitamente, como se fossem escravos. Não, mas os artistas são muito bem pagos para cantar. Isso é mentira. Existem meia dúzia de artistas que são supostamente bem pagos para cantar, que não são bem pagos, porque artistas do mesmo nível no mercado como o português, onde Portugal tem cerca de 10 milhões de pessoas, Angola tem 30 milhões de pessoas. Se vocês forem ter com o Matias Damasio e perguntarem se ele é melhor pago em Portugal ou em Angola, sendo que ele em Angola é um artista muito maior que aquele que é em Portugal, ele vai-vos dizer que ele é melhor pago em Angola. Perdão, em Portugal. Eu, Eva, sou a Eva Rap Diva, rainha ginga do rap em Angola. O que eu ganho num festival em Portugal, que eu não sou uma artista nem 10% tão conhecida em Portugal como sou em Angola, é o dobro do que eu ganho num festival em Angola, porque a nossa moeda está desvalorizada e porque a nossa arte
não é tão bem. Não, para os artistas que ganham 500 mil kwanzas. Amor, irmão, mas 500 mil kwanzas nem 1000 euros são. E em Portugal tu vais cantar e pagam-te 3, 4, 5 mil euros. É disto que eu estou a falar. Né? Então, e é preciso alguém dizer isto às pessoas, é preciso o nosso público entender que não, mas nós vos damos tudo. Não, tu só és quem és graças a nós. Não fiquem a pensar que aquilo que o público ou que o sistema político, etc., faz pelos artistas de Angola é isso tudo. Eu não estou a desvalorizar, nem estou a dizer que não é alguma coisa e não estou a querer ser ingrata. Eu agradeço ao meu público e ao meu povo por tudo o que já fez por mim. Mas em relação ao que outros povos e outros públicos e outros governantes fazem em relação à cultura nos seus países, o que é feito em Angola é muito pouco. E é preciso alguém ter coragem para dizer isso às pessoas, porque existe uma ilusão quanto a isso que é surreal. Não é verdade, não é realidade. E é preciso nós pormos os pés no chão, nós artistas também, fazermos esse exercício e percebermos o que é que tem que ser mudado, e o nosso público que gosta do nosso trabalho também perceber isso, e os nossos governantes também entenderem que essas migalhas que às vezes dão aos artistas através de partidos políticos e tudo mais, patrocínios, tudo mais para os artistas estarem filiados a eles e conseguirem se aproveitar deles, é uma coisa que mete nojo completamente, porque é ridículo. E é triste que isto não seja partilhado mais vezes, e eu falo por mim, se calhar por falta de oportunidade não tenho falado mais sobre isso, mas esta é a nossa realidade pura e crua, doa a quem doer. E é isso. Ok, Eva, obrigada. Olha, a Laura, ela enviou uma outra mensagem, mas não é para rebater, ela né, disse que estava a se referir a grupos de cidadãos, né, que estão a distribuir cestas básicas provenientes do Estado. Ela diz que ela própria tem feito isso em alguns grupos. Ok, então é a realidade dela, né? Experiência dela. Ela diz que distribui cestas básicas provenientes do Estado. Sim, mas bom, vamos agora passar para... Sim, Eva, sim, pode ser? São as cestas básicas dos artistas. Era isto que eu estava a dizer. Os artistas são vindas de doações privadas, não do Estado. Até onde eu sei. Acho que eu participei. Ok. Então, gostava de pedir aqui na sala, se há algumas pessoas que querem intervir. Sim. Sim? Sim, Policarpo. Sim, Sim, pode intervir. Pode falar. Sim, primeiro bom dia a Eva Diva. Eu gostaria de saber se a classe artística já tentou escrever um manifesto junto ao Ministério da Cultura para exigirem os direitos autorais e qual foi a resposta que o Ministério da Cultura deu. E a minha segunda questão é poder saber qual é o projeto social que o Ministério da Cultura tem com a classe artística da nossa sociedade angolana. Muito obrigado. Bom, vou começar pelo fim. Que eu saiba, não há nenhum projeto social que o Ministério da Cultura tenha relacionado com a classe artística, mas pronto, essa é uma questão que o próprio Ministério da Cultura poderá responder melhor, porque eu não faço parte do Ministério da Cultura. Ponto 1. Ponto 2. Existiram já várias ações da parte dos artistas que se organizaram muito bem, por sinal, para conversar com o Ministério da Cultura e perceber como é que podíamos interagir no sentido de existir um apoio da parte do Ministério da Cultura aos artistas. E o feedback que eu tenho, porque não fui eu que fui lá pessoalmente, né? Nós organizamos, depois vão 2, 3 pessoas e reúnem com o Ministério da Cultura. A informação que eu tenho é que, inicialmente, a primeira vez que houve esse encontro, a ministra né, comprometeu-se com alguns pontos dos quais alguns pontos foram apresentados e comprometeu-se a ver, né,
soluções e tudo mais, e o tempo, os meses foram passando e a ministra não deu feedback nenhum. Inclusive houve uma entrevista numa rádio, se não me engano, em que participou o Nino Republicano, o Kayaya e mais quem era a terceira pessoa, não me lembro de quem era a terceira pessoa, peço desculpa, mas eles fizeram isso, disseram que tinham reunido com a ministra tinha há X meses atrás, né? Tinham tocado em vários pontos que a ministra disse que ia analisar e iria ver como é que poderia, né, de alguma forma, trabalhar junto, né, dos artistas para se melhorar as coisas, e no entanto o tempo passou e ela não deu nenhum feedback, não deram nenhuma resposta e nada aconteceu. Então, o que o Ministério da Cultura, neste momento, pelo que eu sei, está a fazer em relação aos artistas, como sempre, né? Porque nós já estamos habituados a ter Ministérios da Cultura geridos de forma muito incompetente no que toca ao apoio aos artistas, e agora não está a ser diferente. Acredito que por falta de meios, talvez seja isso, até porque eu boto muita confiança no atual Ministro da Cultura que nós temos, mas acredito que por falta de meios, por falta de orçamento, por falta de disponibilidade de meios, a Ministra não está a conseguir fazer nada, mas neste momento é isto que se passa. Os artistas organizaram-se, apresentaram, né, o seu manifesto ao Ministério da Cultura, sim, mas pelo que sei até agora nada foi feito. Tá bom, muito obrigado. Adeus, um forte abraço. Gostava só de pedir ao pessoal que está na sala, quando interviesse, que dissesse o nome. Eu sei agora quem falou é o Carlos Polungo, reconheci a voz, mas quem depois quiser falar, que se apresentasse. Há mais alguém, Policarpo? Sim. Está a falar Sim? com o senhor Felipe Bernardo. Ok. Sim, eu quero perguntar a Eva Diva, por que os artistas não reúnem todos em comum para lutar os seus direitos do autor, para que os seus direitos sejam salvaguardados e não a tocar alguns rádios que às vezes não é permitido a tocar, mas uma música recente, as rádios começam sempre a tocar, e eu conheço o Caló Pascoal, que ele também é um advogado, ele recebeu sem direito, por que ele também não luta por esses direitos para que, junto aos tribunais, seja intentada uma ação judiciária? É tudo. Bom, isso já tem sido... Temos tentado fazer isso. Existe aí, por exemplo, a SADIA, que é a Sociedade Angolana de Direitos de Autor, né? Que está a tentar fazer isso, e parece que agora as coisas vão mudar um pouco. Mas eu acho que a resposta correta a essa questão, né? Porque é uma questão super pertinente, porque é que os artistas não têm se juntado e não têm feito a coisa de forma mais favorosa? Eu acho que é pelo mesmo motivo que os taxistas angolanos, para além que lutam muito pelos seus direitos, melhor que os artistas, não lutam por melhores direitos, e muita coisa continua a acontecer, e é pelo mesmo motivo que as zungueiras não se juntam para lutar pelos seus direitos de forma né, massiva. É pelo mesmo motivo que os angolanos, no geral, não lutam, não se juntam para lutar pelos seus direitos. A violação dos direitos dos cidadãos em Angola é uma coisa sistemática em várias áreas de atividade, e no nosso dia a dia, na forma como socialmente a nossa sociedade está organizada, está estruturada, nós temos nossos direitos básicos violados sistematicamente, e ninguém se junta, ou quase ninguém se junta, para lutar por esses direitos que são violados. Então é uma questão sobre a qual podemos todos refletir, né? E também gostava de perguntar, se calhar quem está aqui a assistir à nossa conversa, porquê que as pessoas não se juntam, porquê que os estudantes angolanos não se juntam para exigir um melhor sistema de ensino? Os pais não se juntam para exigir um melhor sistema de ensino? Porquê que nós angolanos não nos juntamos para exigir um melhor sistema de saúde? Porquê que nós não nos juntamos para exigir o cumprimento da nossa legislação? Ou porquê que nós não nos juntamos para exigir uma melhor distribuição de renda em Angola?
né? Então são tudo questões que são motivos para nós nos juntarmos, porque são questões que afetam todos os angolanos e nós não nos juntamos, né? Então eu acho que nós como povo temos que refletir muito sobre porque é que nós não temos essa capacidade de nos associarmos, né? E de fazermos coisas em conjunto pelo bem de todos nós, né? Em prol da nossa comunidade. Então não tenho uma resposta prática para isso, acho que a resposta que eu tenho para dar é exatamente esta. Acho que é um problema generalizado no nosso país, de todas as áreas de atividade, todos os setores e do nosso povo em si. As pessoas têm dificuldade em fazê-lo. Acho que a questão da ditadura que nós vivemos, né, nas últimas 4 décadas, acho que a repressão que nós vivemos pelo sistema político enxaurado do nosso país, acho que a repressão vinda do partido no poder feita aos angolanos, isso tudo acabou por afetar a nossa capacidade de nos juntarmos para exigir melhor qualidade de vida, melhores direitos e aquilo que nós temos direito. Yeah? Acho que é isso. Obrigada, Eva. Há algum participante no Zoom que queira falar? Acho que o senhor Tavares. Sim. Ok, vamos ouvir. Sim, senhor Tavares, mas tem que diminuir o som. Estamos a ouvir um som lá no fundo. Então, se vai intervir, tem que diminuir o som para que o possamos ouvir em condições. Bom dia a todos, primeiro. Bom dia também para a Na verdade, eu tenho uma visão diferente. Não somente para a área da música, uma vez por causa do tema arte no cidadania 19. Quando nós falamos de arte, na verdade, nós falamos de algo mais amplo, ou seja, mais ampliado. E hoje em dia, por exemplo, nós aqui em Angola, só quando começou o Covid, nós começamos a ver pessoas com talento, sei lá, muito bom. Por exemplo, nós primeiro estávamos a usar as máscaras, aqueles que são as máscaras, usa-se mais nos hospitais, ou seja, máscaras hospitalares, cirúrgico, obrigado. Depois, começamos a ver os alfaiates e outros a criarem essas máscaras de pano. E, ainda assim, nós não vimos o nosso governo, né, a pegar essas máscaras e criar uma maneira também de fazer, de economizar dinheiro para nós mesmos. Mas ainda vimos, quer dizer, eles algumas vezes apareceram na televisão dizendo que essas máscaras não são muito aconselháveis, outra coisa mais. E também não só, vimos também pessoas a criarem certas artes. Por exemplo, eu no Facebook acompanho muitos jovens a partir de pneus, a partir de outras coisas, reciclagem, criando coisas boas. Mas o governo não olha para esses indivíduos, criando uma maneira de um mercado, incentivar para poder ganhar fundo, fazer alguma coisa para nós poder arrecadar algum dinheiro. E quanto aos músicos também, hoje parece que nós estamos a ver uma seleção, naquilo que é live, que estamos a ver, é uma seleção, pessoas mais ligadas a eles, pessoas que talvez eles conhecem. E aqueles que eles acham que talvez a mensagem fere, a mensagem talvez vai contra a governação deles, eles não chamam, preferem mais aquelas pessoas que talvez apoiam eles, essa coisa toda. Então, eu sou de opinião de que o governo poderia olhar não só para um outro lado, mas olhar para todos, olhar para todo aquele que tem alguma arte. E também uma opinião de que o governo deveria criar uma maneira dessas pessoas conseguirem um dinheiro. Por exemplo, acontece que eu crio alguma coisa. Eu invento, ou seja, do pneu, eu crio uma mesa de centro, ou um espelho. O governo pegaria, ou seja, faria o possível de que esse mesmo produto fosse à venda, ou seja, publicitando, arranjando uma maneira de que as pessoas deveriam ter acesso por intermédio da televisão, ver esses produtos e, se puder comprar, entrar em contato com os vendedores, e assim eles poderiam fazer alguma coisa. E dessa forma, acredito que nós teríamos passaríamos o Covid de uma forma mais rendável. E depois, para terminar também,
Eu há dias assisti, acho que foi numa televisão portuguesa, de que na Espanha o governo espanhol disponibilizou valores para todos aqueles homens que têm clubes noturnos, para que servisse de subsídio para eles. Mas agora nós aqui estamos a ver que, por mais aqueles que, por exemplo, as escolas privadas, e não só os homens que fazem teatro, os músicos, decoradores e outros homens que fazem artes, são deixados para trás. E estamos a ver, por exemplo, na governação, pessoas a serem nomeados, mesmo em tempo de Covid, estão a subir para comissários, outros estão a ser colocados noutros lugares. E é dinheiro, mais dinheiro. E então, é só para dizer que talvez o nosso governo deveria olhar mais para essas pessoas e criar um meio, um canal, ou seja, na TPA, ou seja, onde, um programa onde as pessoas poderiam expor aquilo que sabem fazer, teatro, não sei o quê, e as pessoas poderiam doar e também assim eles poderiam receber alguma coisa. Muito obrigado. Vamos continuar. Eu concordo plenamente, não podia estar mais de acordo, acho que é isso, né? Acho que temos uma visão muito semelhante e acho que é nesse sentido que nós temos que trabalhar. Então, eu acho que não tenho nada, né, a acrescentar, concordo com o que foi dito, e sim, por exemplo, o exemplo de Espanha é um bom exemplo. Acho que os nossos governantes podiam estudar outras realidades e a forma como em outras realidades algumas coisas foram geridas. Eu também acho que em Espanha e os espanhóis e outros países também podiam estudar como na nossa realidade algumas coisas foram geridas, porque nós, no que toca ao Covid-19, também temos algumas coisas que são um bom exemplo, né? Angola, independentemente de tudo, inicialmente conseguiu ter ações que outros países não tiveram e que fizeram com que os números pudessem não estar tão altos como lá. Agora estão a subir, mas é normal e nós já sabíamos que isto ia acontecer, não tinha como, mas inicialmente Angola conseguiu prevenir-se, na minha opinião, melhor do que países europeus, por exemplo. Então, nesse sentido, para mim, vamos ver como é que as coisas vão evoluir, mas o nosso governo até tem uma nota positiva. Mas, no que toca à gestão das coisas com a cultura e com os artistas no geral e tudo mais, eu acho que e com outros setores de atividade, acho que o nosso governo pecou e aí devia olhar para outros exemplos. Então, acho que não sei como é que se chama, o jovem que falou, peço desculpa, mas concordo plenamente. Tavares Francisco. Prazer, Tavares Francisco, é isso. Acho que o Tavares tem toda a razão. Com todo acordo. Então, foi explanado. Eva tem aqui algumas mensagens a parabenizarem a tua intervenção. Deixa-me só aqui ler. A Elga Duarte diz que, Eva, muitos parabéns pela serenidade nas palavras, objetividade nas afirmações e extrema educação. Obrigada. A Vanessa diz que está tudo dito. A Marlene Pires também parabeniza a Eva. A Elga Duarte, novamente, diz que sempre admira a Eva pela autenticidade, determinação, diplomacia e principalmente por não se deixar corromper. Continue sempre assim. Há mais alguém? São mensagens a parabenizar. Eu gostaria. Gostava de saber se há mais alguém. Bernardo Saúl gostaria. Sim, Bernardo, sim. Pode falar. Pois. Dois minutos. Ok, vou ser telegráfico. Bom dia a todos, bom dia Eva e parabéns pela excelente apresentação. A minha questão está relacionada a soluções. Aqui foram levantados vários problemas em relação à classe artística, essencialmente. Sabemos que os artistas normalmente têm rendimentos quando têm shows e não havendo a possibilidade de ter espetáculos por conta da situação, não podemos ter públicos, então isso faz com que
não haja grande rendimento por parte dos artistas. Mas, recentemente, e até foi uma matéria que The New York Times fez referência, surgiu uma solução angolana por intermédio da SOBA. Penso que a Eva já ouviu falar. A SOBA eMusic começou a produzir pocket shows online pagos, mas, na opinião da Eva, acha que não tem sido algo que as pessoas têm entrado em contato assim muito frequentemente por conta da atual conjuntura do nosso país, que o acesso à internet é muito difícil, ou porque simplesmente os artistas não fazem caso a esta solução local? Porque me parece ser uma via pela qual os artistas podiam enveredar, já que o participante que me antecedeu, e esqueci o nome, falou que em televisões há uma certa seletividade no que toca aos artistas que passam por lá. Mas já temos esta solução a partir da SOBA eMusic, que dá essa abertura a todos os artistas. Já tentou a Eva saber mais em relação a isso? Já houve algum contacto com a SOBA? O que lhe parece esta solução? O problema às vezes tem a ver com a estrutura de quem tem a iniciativa. A SOBA eMusic, né, é uma plataforma angolana que acho que todos devemos apoiar, mas que é uma coisa muito pequena, ok? Então não tem ainda grande relevância no mercado para conseguir atingir muitas pessoas. E a forma que a pessoa tem de pagar para ver um show na SOBA eMusic também não é simples. Ok? Seria esta solução, se a SOBA eMusic pegasse nela e fizesse de alguma forma, conseguisse, porque eu não sei se a Unitel está aberta a isso, conseguisse de alguma forma fazer, por exemplo, uma parceria com a Unitel, em que estes shows seriam vistos através de uma plataforma da Unitel, por exemplo, o Kisson, ou uma outra plataforma que a Unitel arranjasse, e as pessoas, para assistir ao show, teriam que dar, imaginemos, 20 UTTs de saldo, 100 UTTs de saldo, que é uma coisa que a pessoa já tem no telefone, carregar é mais simples e tudo mais, seria algo que de alguma forma podia ter futuro. Não estou a dizer que no formato que a SOBA eMusic não tem futuro, com certeza terá, mas a nível imediato não é uma coisa que seja interessante para um artista. Não, mas os artistas deviam apoiar essa estrutura para que ela cresça e para que depois possam fazer dinheiro através dela. Mas nós estamos numa fase em que os artistas estão preocupados em matar a fome. Os artistas não estão numa fase de se preocuparem em apoiar uma estrutura para fazer... Porque nós artistas passamos a vida, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, a apoiar estruturas, a apoiar... Eu própria, durante esta pandemia, andei a publicitar coisas, negócios de amigas e de amigos meus, e de pessoas inclusive desconhecidas, porque eu sabia que eram pessoas que estavam a viver uma fase complicada por causa da pandemia, que todo mundo vive, né? Então eu tive a apoiar aquela estrutura. Né? Os artistas tiveram a fazer lives solidárias gratuitamente, na maior parte dos casos, para apoiar pessoas. Antes da pandemia, os artistas fazem um montão de ações para apoiar coisas. Então, nesta fase em que as pessoas estão com fome, eu não quero ir para a plataforma da SOBA eMusic, fazer um show de 1 hora, andar aí durante 2 semanas a publicitar e ter que fazer 2 ou 3 entrevistas a publicitar isso, para depois eu fazer 30, 40, 50 mil coisas. É dinheiro? É. Ninguém está a dizer que não é. Mas eu estou à procura de outro tipo de soluções, porque esse dinheiro não chega para pagar a renda da minha casa. Esse dinheiro não chega para pagar o salário da pessoa que trabalha para mim, porque por mais que tenha ficado em quarentena em casa, eu continuo a pagar o salário, porque acredito que é assim que tem que ser feito, porque acho que até era a lei, não sei muito bem e tudo mais. Então, nós estamos no corre neste momento, como survivors, como pessoas que querem sobreviver, ok? Então, a plataforma da SOBA eMusic, a meu ver, ok, quem pode falar sobre isso são eles, e obviamente eles não vão dizer se calhar que a plataforma é muito maior do que aquilo que é, porque eu também tenho os meus negócios e também, quando falo sobre eles, falo dessa forma, né? Porque nós temos que nos valorizar, mas a realidade é que a plataforma da SOBA eMusic ainda não tem relevância, né? Para conseguir sanar essa lacuna que existe no meio artístico nesta fase. O público não adere ainda a esse formato.
de espetáculo. E eles também não têm não têm um acesso a um grande público. Isso seria bom se fosse, por exemplo, com a Unitel ou com a Movicel ou com, sei lá, com uma outra plataforma, e que as pessoas pudessem pagar de uma forma mais fácil, tipo com os UTTs de saldo, né? Porque pagar, o nosso público já não quer. Ainda por cima, se o método de pagamento for ir ao multicaixa ou entrar no não sei o quê e fazer acontecer, piora bastante. Então tem tudo a ver com isso. É uma boa ideia, mas depois as boas ideias têm que ser bem materializadas. Não estou a dizer que está a ser mal materializada, mas por enquanto não acredito que seja assim. Ok. Tá, obrigado. Obrigada, eu. Ok. Vamos aqui uma mensagem para a Eva, né? Aqui a pessoa não sei o nome, me parece ser entre a irmã Aurora ou a irmã Maricruz, não sei. Diz muito obrigada pela partilha e sinceridade sobre a situação que estão a viver. É que não está distante do que a grande maioria vive. A irmã Maricruz, a irmã Aurora. Muito obrigada, irmã Maricruz e irmã Aurora. Realmente essa situação que os artistas estão a viver, a maior parte da população também está a viver. Há mais alguém no Zoom mesmo ou na sala que queira participar? Diz só o nome, se faz favor. Sim, estamos a ouvir. Daniel Yosso. Bom dia a todos e a todas. Sinto-me um pouquinho ultrapassado nas questões, mas também por exiguidade do tempo. Eu gostava de saber, parte da nossa leitora Eva Repdiva, de forma futura, quais são. Gostava de saber, na verdade, como é que a Eva Repdiva, daqui a 5 anos, encara a arte face à Covid-19, né? Dentro da Covid-19. E por outra também, embora a Eva Repdiva seja cantora, e também por exiguidade de tempo, daqui a pouco já vamos bater a hora 11, gostava que olhasse também nas outras formas de manifestações culturais. Eu penso que a Eva está a focar-se muito naquilo que é muito... Tenho que te interromper. Essas pessoas todas estão na sala, estão a assistir ao nosso live, é isso? É isso? Isso que está aqui é uma lona? Na verdade, sim, é uma lona. Ok, tá bom. Epá, bom dia a todos. Não sabia, ok? Desculpem-me lá, eu sou mesmo assim emocionada. Ok, um bom dia a todos. Podem assinar que eu estou-vos a ver. Faz favor. Aí, quem está na sala. Ok? Estamos juntos. Pronto, continua. Peço desculpa, mas fiquei admirada. Estou aqui a ver e fiquei assim meio admirada. Continua. Desculpa ter interrompido. Eu sou mesmo assim. Exatamente. Isso. Estava eu a dizer, né? Boa? Vamos? Parei de ouvir. Fui interromper, poças, eu também. Posso continuar, não? Podes. Agora já conseguimos ouvir, Daniel. Vamos, força. Exatamente. Por outra, e a última questão, eu gostava que a Eva, de forma futura, olhasse para a arte de forma geral daqui a 5 anos. Como é que a Eva olha a arte nacional daqui a 5 anos, face à Covid-19? Exatamente. Outras questões sinto-me um pouquinho ultrapassada pelos nossos participantes. A pergunta não está nada ultrapassada. Olha, é difícil, né, responder de forma assertiva a essa pergunta. Costuma-se dizer que o que não nos mata fortalece. Né? Então nós ainda estamos vivos, né? Não sei quando é que a Covid-19 vai durar, não sabemos. Há quem diga que vai ainda haver uma grande segunda vaga que ainda nos vai privar mais e tudo mais. Há quem diga que não. Então, eu não sei o que é que vai acontecer em relação à Covid-19. Seria mais fácil responder essa pergunta se já tivéssemos ultrapassado o problema Covid-19 e aí eu fazer uma previsão do que é que poderiam ser os próximos 5 anos. Não sabendo como é que
como é que a Covid-19 ainda nos vai afetar. A única coisa que eu posso dizer é que, como eu já disse, o que não mata fortalece. Então, se nós conseguirmos sobreviver à Covid-19, se calhar no futuro a arte em Angola pode viver bons momentos, porque vai ser toda uma experiência, toda uma vivência, vai fortalecer os artistas e não só os fazedores de inventos, produtores de cultura e tudo mais, e isso pode fazer com que a gente se organize melhor, né, em relação ao passado, para caso uma situação como esta volte-se a repetir, nós estarmos melhor preparados para enfrentar, e isso pode fazer com que a gente fique unidos, porque posso dizer-vos como artista, nós artistas nesta fase do Covid-19 temos estado muito unidos, temos estado a interagir muito, temos grupos criados em que a gente nos apoiamos muito uns aos outros e que nós estamos a fomentar uma união e uma amizade e um respeito entre nós que antes não existia desta forma. Então, às vezes na crise nós conseguimos criar boas coisas para o futuro e se calhar daqui a 5 anos a arte, a cultura em Angola vão estar de melhor saúde. É pelo menos o que eu espero. Mas, como eu disse, esta é uma previsão bem duvidosa, né? Porque eu não sei o que é que vai acontecer com o mundo em relação ao Covid-19 nos próximos tempos, então também não consigo, se calhar, dar uma previsão mais assertiva para os próximos 5 anos. Se calhar daqui a 5 anos nós ainda vamos estar com Covid-19, espero que não, mas é uma possibilidade. Ok, obrigada. Mas alguém quer intervir? Os que estão em casa ou os que estão na sala? Alguém quer intervir? Sim. Muito bom dia, Eva Repediva. Bom dia a todos e a todas. Osvaldo Alberto é meu nome. Na verdade, eu gostava de principiar com um subsídio. Gostava de dizer que a arte é o manifesto do divino que há em todo e qualquer ser humano e que, portanto, não deve ser reprimida. Em jeito de sequência, gostava de fazer algumas perguntas. A primeira é relativamente àquilo que a Eva Repediva disse durante a sua abordagem quanto à questão de falta de humanismo para com o músico, se bem. Gostava também já de acrescentar Tony Amado. Gostava de saber realmente, será que a falta de humanismo do nosso governo, ou nomeadamente do Ministério da Cultura para com estes elementos supracitados, não tem a ver com o fato de eles fazerem ou serem precursores de um estilo musical que ainda é considerado como o mais medíocre dos estilos musicais? E depois, a outra questão por coincidência, também sou um artista, faço música, e tenho estado a testemunhar no universo musical, sobretudo os talentos, né? Ainda no anonimato. Muitas das vezes a gente faz música pegando um determinado coro da música de alguém já conceituado no mercado, mas sem qualquer autorização do autor. Então, gostava de saber quais são os passos que se deve, na verdade, seguir, caso nós queiramos, por exemplo, colocar, aliás, parte da estrofe da música de um autor já conceituado na nossa música. Eram essas questões. Muito obrigado. Bom, em relação ao SEBEM, para além de achar que sim, que é isso que acabaste de dizer, eu nem estava a falar nesse sentido. Mas sim, o que eu acho que existe em relação a figuras angolana é uma insensibilidade e é uma falta de noção em relação ao valor que essas pessoas têm para a nossa cultura. E acho que tem que ser trabalhado por todos nós e tem que ser exigido por todos nós, né? Porque se nós não soubermos defender aqueles que são grandes pilares da nossa identidade cultural, nós não sabemos defender a nossa própria identidade cultural, nós não sabemos defender a nossa cultura, porque isso faz parte daquilo que cada um de nós é. E o Kuduro não é um estilo, é um estilo que é menosprezado, mas não é um estilo musical inferior a outros, pelo contrário, é um estilo musical superior, porque é um estilo musical 100% angolano, que reflete a identidade angolana, que em qualquer parte do mundo, quando a gente
mostra o Kuduro, ou seja, quem for, as pessoas sentem-se mais interessadas, por exemplo, pelo Kuduro do que pelo Semba ou do que pela Kizomba, caso não saibam. E é um estilo musical que girou outros estilos musicais, né? Essa coisa do Afro House, e há muita coisa na música eletrónica internacional que veio do Kuduro, mas que nós em Angola nem sequer sabemos. São outras pessoas que estão a fazer dinheiro com isso e nós não sabemos. Então o Kuduro tem muito, muito valor. Mas infelizmente existe sim em Angola um preconceito em relação ao Kuduro, que acaba por refletir vários problemas que nós temos de identidade e de organizar prioridades, né? Nós não sabemos valorizar o que realmente tem valor, nós não sabemos valorizar aquilo que é nosso, nós não nos valorizamos. E é por nós, como povo e como nação, de um modo geral, e espero que ninguém fique ofendido com isto, mas é a minha opinião, não nos valorizarmos, que as coisas do nosso país estão como estão. E a questão do Kuduro é só uma das questões que pode ser levantada no meio de milhares, né? É triste nós em Angola, nas escolas, não termos o ensino das nossas línguas, né? Nacionais, né? É triste a dança, as nossas danças nacionais não serem valorizadas. É triste nós não sabermos a verdadeira história do nosso país, né? É triste nós ignorarmos a nossa cultura, como nós ignoramos, todos nós, estou a falar também de mim, ok? Então, tudo isto acaba por remeter a uma crise de identidade que nós temos, que nos leva a ter outros problemas, e por isso o Kuduro vive assim como vive, né? Em relação ao facto de alguém querer utilizar parte da obra de um autor, né? Uma estrofe, por exemplo, de mim, ou seja, de quem for, isso resolve-se, isso trata-se da seguinte forma, ou não, só há esta forma, né? Que é, a pessoa tem que pedir autorização ao autor da obra, ou a quem representa o autor da obra, porque imaginemos que é uma pessoa que eu morri há um mês atrás, né? Alguém quer utilizar uma obra minha, quem é que é o dono dessa obra? Né? São os meus herdeiros, neste caso a minha mãe, seriam os meus herdeiros, neste caso a minha mãe e o meu pai, porque eu não tenho filhos, então teria que ser pedida uma autorização a essas pessoas, ou alguém que me represente. Imaginemos que eu agora estou em vida, graças a Deus, felizmente, e a pessoa pode entrar em contato com um advogado que me representa ou com um manager que me represente para pedir autorização para fazer a utilização da obra e negociar-se. Pode ser, eu posso autorizar a pessoa a utilizar a obra gratuitamente, eu posso pedir um pagamento por isso, eu posso exigir direitos de autor sobre toda a obra, por exemplo, só parte da obra da pessoa é que vai ter uma parte minha, mas eu quero sobre toda a obra. E quando for feito o registro daquela obra, na SADIA ou na SPA, etc., a pessoa tem que pôr lá uma percentagem para mim, porque ela utilizou parte da minha criação na sua música, na sua criação. E tudo isso é negociado, é conversado, para que as coisas aconteçam de forma legal, né? E para que ninguém fique prejudicado na criação dessa obra, que vai utilizar a obra de alguém também lá dentro. É isso. Basicamente, assim, explicando por alto, é assim que se faz. Tem que se pedir autorização e negociar as condições dessa cedência dessa obra. Ok, acho que foi respondida. O Armindo pediu a palavra. Sim, Armindo. Sim, Armindo, estamos a ouvir. Sim, Armindo, sim, okay. 1 minuto e... O tempo reduziu, 1 minuto. Ok. Eu gostaria, né, acerca mesmo das lives ainda, visto que o verdadeiro objetivo, o principal objetivo das lives é angariar fundos, né, para ajudar os necessitados, os lares de pessoas que portam alguma deficiência e outras coisas mais. E também sabemos que muitos dos músicos, né, dos artistas também padecem nesse momento da Covid, né, não tem shows e outras coisas mais, então padecem, também têm necessidade. Será que nesses fundos que têm recebido, que os empresários, pessoas em particulares têm enviado para
essas lives, os músicos também têm tido alguma porção, alguma parte para suprir as suas necessidades, né? E se for isso, gostaria de saber do ponto de vista da Eva Rap Diva se isso é algo legítimo, né? Porque na última live da TV Zimbo, há um músico que não tinha uma casa própria e um empresário apareceu, deu-lhe uma casa própria. Então, existem músicos também que têm necessidades, né? E será que é legítimo também eles se apoderar, no bom sentido, né, de algumas percentagens desses valores para suprir as suas necessidades? Olha, terminando já também, gostaria que, no final, a Eva Rap Diva nos brindasse pelo menos com alguns trechinhos de uma música, por favor, agradeceria. Eva Rap Diva, pedimos de coração que nos brindasse com uma música. Obrigado. olha, em relação, obrigada eu, né, pelas questões. Em relação a isso, até onde sei, os músicos não ficam com uma parte do dinheiro para além de terem necessidades. Inclusive existe uma história que só nós, assim, do nosso meio artístico, sabemos de alguém que fez um live solidário, que se arrecadou bastante dinheiro e que a pessoa no dia seguinte não tinha nada, né? E também não quis tirar nada dali por uma questão dos valores que a pessoa tem e tudo mais. Então, aquela pessoa também tinha necessidades, e como toda a gestão das cestas básicas e tudo mais era feita por uma equipa, aquela pessoa não quis, né, de forma nenhuma, violar o conceito da coisa que era para dar a outras pessoas, não era para si. E nós, entre colegas, soubemos disso, né, e achamos que até não devia ter sido assim e tal, mas foi como foi. Então, até onde eu sei, a maior parte dos músicos não beneficiam do que é dado para as cestas básicas. Até onde eu sei. Atenção, né? Não ponho a mão no fogo por ninguém. Por outro lado, essa foi a primeira pergunta, né? Depois era se eu podia cantar um trecho. Não, porque eu não vou cantar de borla. Não, mas eu vim aqui para conversar hoje, né? Não estou, pelo menos não me sinto, por enquanto, nesse mood de agora pôr-me aqui a cantar. Acho que nós estamos a falar de assuntos muito sérios e eu sou uma pessoa que gosto, quando é para cantar, ser algo bem organizado, bem pensado, né? Eu sou muito conhecida pelos freestyles e acho que eu uso muito a questão do freestyle para os momentos em que eu não tenho uma coisa pensada para fazer assim ao vivo, mas já não me sinto, né, nessa vontade, depois de tantos lives, de estar agora aqui a cantar, porque depois não. Vemos aqui para conversar sobre um tema que eu acho que é muito importante, muito pertinente. Momentos para me ver a cantar, acho que vão existir muitos, né? Espero eu, né? Porque é o que eu gosto de fazer e acho que o meu público também gosta de me ver a fazer isso. E eu depois convido-vos a lá estar e a presenciar, mas com uma coisa bem organizada, com pouco de circunstância, porque acho que é isso que o meu público merece receber de mim. Ok, antes de passarmos para Fátima, vou só ler mais aqui uma mensagem. Obrigada, Eva, pela conscientização. Nos ajuda a olhar e viver a realidade atual, mas sempre a trabalhar a partir da realidade. Muitas vezes nós olhamos ou vivemos imitando outras realidades e esquecemos quem somos nós. Os colonizadores conhecem melhor a nossa história do que nós mesmos. Precisamos voltar na fonte ou à nossa origem. Mensagem da Marlene Puri. Vamos então agora ouvir a Fátima. Sim, Fátima, 1 minuto e meio. Estamos mesmo quase a terminar. Bom dia, Eva Rap Diva. Bom dia a todos os colegas que estão a participar conosco nessa live. Agradecemos a si por aceitar o nosso convite para nos brindar com esse tema tão interessante. Eva, eu tenho 2 questões a fazer. Com alguma liberdade de expressão em Angola, eu ouço vários sindicatos de médicos, de professores, mas nunca ouvi falar do sindicato de artistas. Angola, nós temos sindicato de artistas ou não temos? A outra segunda questão é a seguinte: se temos, qual é a perspectiva que o sindicato tem, neste tempo de Covid, com esse inimigo invisível que não tem termo? Qual é a previsão que tem? Qual é a perspectiva que tem? Não percebi esta segunda parte. Qual é esta última pergunta? Eu não entendi.
A segunda questão é a seguinte. Nesse tempo de pandemia que estamos a viver, não sabemos qual é o termo da mesma. Qual é a perspectiva dos artistas em relação a isso? Ok, boa. O que é que tem se indicado? Ok, obrigada. Posso responder? Bom, é assim. Sim, Nós não temos, sim, um sindicato de artistas, mas temos organizações como a UNAC e a SADIA. O problema destas instituições, até então, mas eu espero que passem a fazer um bom trabalho, algumas dessas instituições estão a querer, né, passar essa ideia, e não só das instituições, mas das próprias produtoras, né, dos artistas e tudo mais. O maior problema é que elas estiveram sempre muito abraçadas com o poder político, ok? Existe uma partidarização destas instituições. Então, quando elas deviam estar a defender os artistas, porque nós pagamos cotas, eu, por exemplo, já paguei na UNAC, eu tenho cartão da UNAC e tudo mais. Nós pagamos cotas e tudo mais. Quando elas deviam estar a defender os artistas, mas mesmo em outras associações ou sindicatos em Angola, acontece isso. Quando deviam estar a defender os seus associados, estão a lamber botas. Ou estão a fingir junto dos associados que estão a defender, mas não estão a defender, estão a beneficiar-se. Okay? Existe e existiu, espero que não continue a existir, uma forma de sedar, ok? Né? De acalmar, de travar as ações organizadas por grupos em Angola, através da corrupção, através de se amedrontar, das ameaças e tudo mais, de promessas e tudo mais, que fazem com que estes grupos depois não consigam defender os direitos dos seus associados. Então eu acho que é isto, e acho que foi isto que aconteceu ao longo dos anos em relação aos artistas, está bem? Porque temos que ser realistas, né? A verdade é que eu vejo muitas vezes, eu estou a conversar entre amigos, não, isto devia mudar, devia fazer, devia acontecer, mas depois quando falamos em juntarmos e darmos a cara por aquela questão, ninguém quer. As pessoas falam, mas na hora, ou não, muitos dizem, vamos fazer, vamos coisa, mas aparece alguém que lhes dá uma coisa qualquer e as pessoas largam a causa para ficar com a oferta que receberam, tá? Então isto é o que eu acho que acontece. Para a segunda questão, é o que eu já disse há bocado em relação ao Covid, ao futuro, etc. Não sei. Gostava de ser evidente. Nós artistas, acho que os artistas todos gostavam de ser evidentes, porque nós temos falado e debatido muito sobre esta questão, mas neste momento, infelizmente, não tenho uma resposta, né, para dar, porque não sabemos o que é que vai acontecer, estamos todos na dúvida. Os otimistas dizem que vai se resolver esta questão, mas tenho estado a acompanhar notícias do mundo, algumas que nem sequer são feitas em português. Acho que a nível de informação podia ser feito um trabalho melhor no nosso país. O que eu posso dizer-vos é que, pelo que eu tenho estado a ler, a acompanhar de órgãos de informação internacionais, a coisa do Covid-19 não vai ser assim tão fácil de resolver e não se vai resolver tão rápido como aquilo que nós achamos. E há muito pano para mangas, então peço desculpa, mas eu não me sinto capaz de responder à segunda pergunta. Sim, Eva, deixamos de ouvir, pelo menos eu. Eu não deixei de ouvir, eu estou a ouvir tudo. Ok. Aqui é o problema da internet. Bom, estamos mesmo já no fim, faltam só 2 minutos para as 11 horas. Mais uma vez, agradecer a disponibilidade por estares aqui conosco, por esse nosso Cidadania em Debate via Zoom. É o segundo que nós fazemos assim, nesse formato, em função da situação que estamos a viver, que o mundo está a viver, da pandemia do Covid-19. Normalmente o nosso debate tem sido presencial, mas agora optamos em fazer assim, dessa forma, né? Imagina a Eva
quando voltarem ao formato presencial, nós possamos debater outros temas, né? Ok, assim, ainda bem que sim. está disponível. Vamos convidar, vamos convidar. Ok. Então, agradecemos mesmo muito pela sua disponibilidade, por aceitares ficares aqui esse tempo conosco. Muito obrigada às pessoas também que estão na sala, aqui na nossa biblioteca. Algumas pessoas saíram das suas casas para virem aqui. Agradecemos a todas e a todos por essa presença. E as questões que a Eva deixou também nos ajudam a refletir, né? Tem uma questão aqui que a Eva falou e a mim chamou muita atenção. São 11 horas. Que é a questão dos direitos autorais, né? Vocês trabalham, muitas das vezes trabalham e não são remunerados, né? Nós ouvimos as vossas músicas nas rádios, assistimos os vossos videoclipes nas televisões, afinal não são pagos, né? Então muita coisa precisamos repensar a questão da cultura, precisamos repensar aqui no nosso país. E a Eva certamente abriu-nos portas e janelas para ampliarmos as nossas reflexões. Mais uma vez, muito obrigada a todos e a todas. E no próximo mês voltamos a nos encontrar novamente. Se a situação não se resolver, a doença se não acabar, vamos voltar a nos encontrar nesse novo formato. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos e a todas. Não sei se a Eva tem mais alguma palavra para dizer. Quero parabenizar-vos por esta iniciativa e não só pelo todo o trabalho que vocês têm estado a fazer ao longo dos últimos anos. Agradecer mais uma vez o convite, dizer que estou disponível sempre que precisarem, pedir desculpa, né, por algum tipo de inconveniente tenha existido, né, até conseguirmos chegar até aqui. Um forte abraço, muita força, espero que corra tudo bem para todos vocês. Agradecer às pessoas que estiveram aqui atentas ao nosso debate, pelo seu tempo, né, pela sua audiência, por nos prestigiarem com a sua presença. E é isso, o meu nome é Eva Marice Cruzeiro Alexandre, mais conhecida por Eva Rap Diva. Foi um prazer enorme estar aqui. Beijinhos e até a próxima. Muito obrigada, Eva. Beijo.